Boa noite, minha gente. Pronto, agora a gente pode começar. Motivo de muita alegria, naturalmente, para nós estarmos aqui hoje, retornando às origens, né? Foi aqui que tudo começou, há alguns anos, na caminhada que nós pudemos iniciar empreendendo em busca e em torno dessa doutrina tão consoladora que nós temos a honra de professar como sendo a doutrina dos Espíritos. E é motivo de muita alegria também ver hoje a nossa filha, falando aqui meu nome, em nome de Neidinha, vindo aqui pela primeira vez, né, realizando a atividade do exórdio e iniciando aí a sua caminhada também nessa mesma perspectiva. Então saudamos a todos os companheiros e companheiras aqui presentes, também a todos que estão nos acompanhando pela internet, através do site da TV do Bem, da Federação Espírita Paraibana. E aqui trazemos um abraço fraterno de todos os que fazem a Federação Espírita Paraibana lá em João Pessoa e em todo o estado da Paraíba. Aqui o nosso amigo Oswaldo aqui também presente. Mas muita felicidade, meus amigos, de aqui estarmos mais uma vez, revendo os amigos queridos, os companheiros de toda hora, né? Também lá de Boa Ventura. Então, para a gente é motivo de muita alegria e de muita satisfação. Dando sequência na atividade que Isabel colocou, trazendo uma reflexão para cada um de nós, no questionamento que a gente sempre se faz: qual o sentido da vida? Qual é o sentido da nossa caminhada? Não o sentido da caminhada da humanidade como um todo, mas qual o sentido da minha existência? Quais são, ou qual a busca que eu tenho procurado realizar ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos? Essa pergunta, certamente ela faz parte da vida de todos nós, daqueles que são preocupados, ainda que minimamente, com o seu processo de evolução espiritual. Essa forma de olhar a vida e de procurar buscar essas respostas que para nós se traduzem como sendo uma grande oportunidade para podermos alcançar um fim a que a gente sempre se propõe. Afinal de contas, quem de nós não quer ser feliz? Quem de nós não quer conseguir viver um pouco mais em paz? Quem de nós não deseja a condição da tranquilidade interior? Mas quando falamos no sentido da vida, é interessante parar e fazer algumas considerações em torno daquilo que nos move efetivamente. Quanto do nosso tempo tem sido de fato direcionado na busca dessa construção? Voltando um pouco na história, vamos encontrar Jesus caminhando por uma das estradas poeirentas da região em que vivia, e se apresentam a ele 10 homens, todos eles acometidos de uma doença terrível à época, incurável, e que fazia com que as pessoas se distanciassem de quem era portador dessa doença: a lepra. A lepra, por si só, já era um fator de isolamento daquelas pessoas. Porque, afinal de contas, tratava-se de uma doença contagiosa, melhor dizendo. E na medida em que alguém era identificado com lepra, devido ao fato de não se ter a condição de cura conhecida, diferentemente dos dias atuais, aquelas pessoas eram isoladas e passavam a formar comunidades dos leprosos, que não tinham, naturalmente, nenhuma possibilidade de contactar com os seres humanos que não eram portadores da doença. E aqueles 10 homens apresentam-se então a Jesus e pedem-lhe aquilo que seria natural: a cura da doença. Jesus, portador de faculdades para nós ainda desconhecidas, porque se ele fez tudo o que foi permitido, existe uma lei que rege todo o processo. E Jesus realizou curas do ponto de vista físico para nós,
ainda hoje, incompreensíveis, sem respostas. A medicina não consegue explicar, do ponto de vista científico, algumas das curas que Jesus opera, como, por exemplo, restituir a saúde a alguém que estava no processo de lepra sem aplicar-lhe uma medicação. Permitir que uma pessoa que tenha nascido cega de nascença, naturalmente, sem enxergar absolutamente nada, permitir que aquela pessoa, a partir de um determinado momento da sua vida, passe a enxergar. Alguém que era paralítico desde a nascença, a partir de um determinado momento, por um toque ou por um desejo, por uma manifestação da vontade do Cristo, aquela pessoa passa a ter então a possibilidade de se apresentar sem nenhum problema físico. Dessa forma nós vamos entender que Jesus opera aquilo que para muitos é milagre, mas na verdade a doutrina espírita explica que não se trata de um milagre que vem derrogar a lei natural. Até porque Deus, em sua perfeição, não seria admissível conceber que o próprio Deus iria derrogar as suas próprias leis. As leis de Deus são perfeitas, são imutáveis. Mas da mesma maneira que as pessoas à época de Jesus não conheciam, por exemplo, a energia elétrica, não conheciam o processo da telefonia, que nós conhecemos hoje tão bem, nós podemos então entender que o processo para nós é desconhecido ainda hoje. O que não quer dizer que não tem explicação lógica e racional. E a doutrina espírita está ancorada exatamente em cima desses propósitos, de mostrar que todos nós passamos por processos ao longo da vida, mas que acima de tudo, a nossa vida segue uma lógica de ação e reação. E quando aqueles homens se apresentam a Jesus, solicitam aquilo que seria o mais natural, a cura da doença de que eram portadores. Jesus olha na direção daqueles homens, analisa naturalmente a cada um e permite que a cura lhe seja concedida a partir da sua própria condição. E eles se percebem então curados e saem na direção das suas próprias vidas. O curioso é perceber que daqueles 10 homens, e aí nós perguntamos, dos 10, quantos efetivamente voltaram a fim de agradecer? Quantos voltaram? E aí nós vamos encontrar a resposta de que um voltou. Um que se sentiu de fato tocado. E aquele que volta agradece a Jesus, e o Cristo pergunta: onde estão os outros 9? Porque todos foram beneficiados. E aqueles 9 foram, cada um, na sua direção. Porque tinham um sentido para a vida. Mas nós podemos parar e refletir. O sentido da vida daqueles homens, aquele que voltou para agradecer, ele estava alinhado com uma realidade maior, com uma condição de vida diferente, com uma orientação voltada de fato para enxergar o que há além da própria condição terra a terra. E Jesus coloca isso de uma maneira muito interessante, porque na medida em que nós vamos identificando as oportunidades nas nossas vidas, vamos nos lembrando dos alertas que o Cristo vinha trazer. É interessante perceber que em um determinado momento Jesus se encontra dentro de uma casa. E aí imaginemos nós aqui em Itaporanga, por exemplo, se nós estivéssemos recebendo hoje, a cidade hoje está em festa, muita gente de fora, se de repente chega uma notícia de que há uma pessoa realizando curas aqui na cidade de Itaporanga. Para nós termos uma ideia, Jesus em um dado momento da sua caminhada se encontra dentro de uma casa. E é tanta gente do lado de fora, as pessoas desejosas de fato daquele contato com Cristo, e vem alguém que era paralítico. E o homem não conseguia chegar a Jesus, porque era impossível conseguir transpor aquela verdadeira multidão que se colocava diante da porta da casa. E a saída foi destelhar a casa e colocar o homem por cima da casa, para que ele fosse então atendido por Jesus.
O que se buscava naquele momento para aquele homem era a cura física. E se nós tivéssemos a notícia que aqui hoje em Itaporanga, um curandeiro estava transitando pelas cercanias aqui da cidade, qual seria o tamanho da multidão de pessoas que iria atrás, a fim de receber as curas imediatas? Aquelas curas que naturalmente afligem no primeiro momento. E aí nós queremos dizer com isso que nós precisamos deixar de lado as necessidades de cura do ponto de vista físico? Logicamente que não. A doutrina espírita, dentro da sua racionalidade, ela defende que cada um de nós tem o dever de zelar pelo instrumento que Deus nos permite na atual existência, que é o nosso corpo físico. Precisamos estar imbuídos do desejo de conservação do corpo. Precisamos ir buscar efetivamente essa condição de cura para as nossas doenças e para as nossas imperfeições do ponto de vista físico. Mas o destaque que nós precisamos refletir em torno dessa caminhada, e que Leon Denis coloca de maneira muito clara no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em sua introdução, é fazendo um alerta para que nós, nessa visão do sentido da vida, possamos de fato enxergar o que é essencial e distinguir o que é essencial do que é importante, mas é secundário. Porque afinal de contas, daqui, desta existência, o que é que nós iremos levar de fato? Eu conversava com um amigo há alguns dias e dizia para ele que nem o CPF a gente leva. Nem o CPF. Ao chegar no mundo espiritual, as credenciais que nos vão ser solicitadas, elas não estão listadas em nenhum documento aqui. Agora tenhamos a certeza, e nós temos essa convicção, de que seremos sim cobrados do ponto de vista moral por aquilo que fizemos e pelo que deixamos de fazer. É a condição do dever compreendido na relação que temos com a própria vida. E nisso não cabe de nossa parte nenhuma condição de pesar. Não está escrito em nenhum lugar que para que nós possamos ter uma vida alegre e feliz, nós precisamos nos tornar pessoas carrancudas, pessoas que andam pela vida sempre com uma forma muito grave, com um aspecto grave. A própria vida nos convida a sorrir. A própria vida nos convida à alegria. A própria vida nos convida ao fortalecimento dos elos que nós temos, da amizade, do amor, do afeto com as pessoas com quem nós interagimos. E como é bom viver um momento como este que nós estamos vivenciando aqui, aonde reencontramos amigos tão queridos aos nossos corações. Mas não podemos perder de vista o que é de fato essencial para cada um de nós. E essa é que é a questão que vem a nos burilar do ponto de vista interior. Se nós formos parar para refletir hoje em torno das mensagens que nos chegam, trazidas pelo espírito do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, através da mediunidade de tantos amigos que fazem o intercâmbio do mundo espiritual com o mundo material, especialmente através de Divaldo Franco, de Frederico Menezes, de Chico Xavier, o nosso querido Chico, já desencarnado, nós observamos o Dr. Bezerra de Menezes em sua última existência aqui na Terra, um homem que foi político, um homem que foi deputado, um homem que teve uma vida social, foi médico, que viveu todas as dificuldades que nós naturalmente vivenciamos aqui na Terra, mas que consegue chegar ao mundo espiritual numa condição tão interessante pelo desprendimento do bem que ele tinha tido a oportunidade de realizar, e ao mesmo tempo não tendo o desejo da retribuição daquele bem, que lhe foi perguntado qual foi o momento mais interessante e mais sublime que ele, ao chegar ao mundo espiritual, se recorda. E ele disse que assim que tivera finalizado o processo da desencarnação, ele estava como se num prédio muito grande e fora chamado por Celina, a emissária de Maria, mãe de Jesus.
E Celina o chama até a janela, e quando ele chega à janela, vê uma verdadeira multidão de espíritos acenando para ele. E ele olha nos rostos daquelas pessoas e diz: Celina, quem são esses homens? Quem são esses espíritos, melhor dizendo, que aqui se encontram acenando para mim? E Celina olha: você não os reconhece? Não. Quem são? São aqueles aos quais você teve a oportunidade de fazer o bem, que vieram aqui lhe retribuir o bem que você lhes propiciou a cada um. Ele não reconhecia, porque estava de fato imbuído daquele propósito de ofertar com a mão, sem que a outra de fato enxergasse. Mas quem é este Bezerra de Menezes, que para nós é um espírito de tanta valia, de um exemplo tão forte e tão vigoroso? Nós vamos olhar, segundo os relatos espirituais, é aquele mesmo Zaqueu, que ao saber que Jesus iria passar pelas cercanias de onde ele morava, aquele mesmo Zaqueu que começa a perceber toda a mobilização em torno de Jesus, e as pessoas, a gente poderia até fazer uma perspectiva de cada 10 pessoas que procuravam Jesus, quantas seriam que realmente estavam preocupadas com as questões espirituais? De cada 10 pessoas que procuravam a Jesus, quantas procuravam a cura do corpo físico? E quantas procuravam de fato a cura daquela água, como ele dizia para a mulher no poço de Jacó, que se eu te der de beber desta água, mulher, nunca mais tu voltarás a ter sede? Quantas pessoas procuravam a Jesus, desejosos realmente da transformação interior? E aí Zaqueu, vendo que Jesus iria passar, se conforma com a possibilidade de vê-lo e sobe numa árvore. Para ele era suficiente ver a Jesus, pela transformação que já se operava de fato no seu mundo interior. E quando Zaqueu sobe na árvore e Jesus passa e a multidão o envolve, Jesus olha na direção de Zaqueu e diz: Zaqueu, desce, que eu estarei contigo. Imagine a alegria daquele homem. E por que Jesus escolhe justamente a Zaqueu? Porque Zaqueu estava ali representando o desejo autêntico e sincero da renovação. Daquele homem que estava buscando de fato um sentido mais forte do ponto de vista evolutivo. Era aquele homem que estava ali desejoso de fato de uma condição diferente para a sua vida. Ele estava de propósitos nobres e mantendo o compromisso com o seu mundo interior para que de fato pudesse vir a ser um novo homem. Era aquilo que nós conhecemos quando nos encontramos diante de um embate, diante de uma dificuldade, no momento em que nos deparamos com algo que nos incomoda interiormente. E aí nós temos o apelo da vida, da nossa realidade terrena, inferior, que nos pede silenciosamente para que nós continuemos como nós somos. Continue como você é. Esse é o apelo que nós escutamos da nossa parte, daquele mundo que não quer ser diferente, da nossa realidade interior que nos pede para continuar alimentando o ódio, o rancor, o desejo de vingança, para que nós continuemos vibrando pelos insucessos, especialmente daqueles que nos são ainda não muito caros aos nossos corações, para aquelas pessoas que convivem conosco e que são difíceis e que nós as consideramos difíceis. Mas será que nós também não somos difíceis para algumas pessoas que convivem com a gente? E quando nós ouvimos esse apelo, o que é de fato que nos vai motivar a tomar a decisão? Divisamos uma realidade nova que se coloca à nossa frente. E é preciso nós termos essa condição de maturidade espiritual. Gradativamente, lentamente vamos conquistando um novo dia, um novo amanhã, uma nova realidade, que se apresenta para nós de uma maneira muito interessante. Nós queremos acelerar o processo evolutivo. E a partir daí a gente começa a se perceber, e nessa busca do sentido para a vida, nós olhamos às vezes e dizemos: nunca mais eu vou
e aí a gente completa a frase de acordo com as nossas necessidades. Então assim, nunca mais eu vou gritar, nunca mais eu vou ficar com raiva, nunca mais eu vou me magoar quando o meu melhor amigo vier fazer algo contra mim, nunca mais eu vou perder a paciência. E a gente começa a colocar esses compromissos de uma maneira muito interessante, porque demonstra ainda a nossa condição de imaturidade, quando a gente se depara diante do processo de renovação. Porque sabemos que a natureza, de fato, ela não opera saltos, ela não faz essa transformação dentro de uma condição de um dia para a noite. É necessário que nós tenhamos conosco a condição de compreender que somos, de fato, limitados. O primeiro momento para a mudança vai se operar na hora em que eu me reconheço enfermo. Mas o que nós fazemos, em alguns casos, é exatamente o contrário. Quando aparece a oportunidade do erro, e fatalmente nós vivemos nessa condição do vínculo com o erro, pela nossa condição de imperfeição moral, quando o erro vem, normalmente ou a gente camufla e procura uma justificativa, ou então a gente começa a viver um processo de autoflagelação. E aí nós passamos mas é porque eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou a pessoa mais complicada que existe, eu não consigo conviver bem com ninguém, e a gente começa a se martirizar dentro desse contexto. E é interessante perceber porque o que o Espiritismo nos pede, na verdade, nesse convite, para que nós possamos ter um sentido diferente para a vida, é nem um extremo, nem outro. É não acharmos que somos as piores pessoas do mundo, nem também acharmos que somos as pessoas que não têm defeitos, que não têm falhas, que são maravilhosas. Somos todos criaturas caminhando na busca de um novo amanhã. E dessa maneira, na medida em que nós vamos conseguindo olhar para a vida, e a gente toma uma atitude, que a gente depois para e pensa, meu Deus, como é que eu tive a capacidade de fazer isso? E isso aí cada um sabe o que é que faz nesse contexto. É muito mais interessante que nós paremos na reflexão e possamos dizer assim, eu fiz isso porque de fato eu sou assim. É assim que eu me apresento diante da vida. E é dessa forma que a partir de agora eu vou começar a refletir como é que eu vou de fato conseguir mudar. Para a gente sair daquela armadilha, onde a gente enxerga a oportunidade de toda semana começar o regime que nunca começa. Ou que então começa na segunda, mas não chega na quarta-feira. Fazendo um paralelo breve. Para aquelas decisões que a gente toma, e que às vezes a gente toma de forma precipitada, e minha esposa falava essa semana comigo sobre isso, e aí eu silencio e começo a refletir, e começo a perceber que de fato ela tem razão em alguns pontos, e eu preciso aprender a conviver melhor com o processo de transformação. Porque é constante. Mas que bom que ele é constante. Que bom que esse processo de transformação, ele só tem hora para começar nas nossas vidas. Mas é necessário, meus amigos, que nós aproveitemos um recurso maravilhoso que Deus coloca à nossa disposição. O tempo. O tempo que nesse aspecto podemos dizer, somos todos iguais. Neste, sim. O tempo de todos nós aqui, um dia é composto de 24 horas. E o que é de fato que nos move adiante? É a disposição que nós temos de aproveitar esse tempo em nosso favor. O tempo é algo tão interessante que nos leva a refletir diante de uma semana, de um mês, de um ano. Quando vai terminando o ano, a gente para e canta aquela música que todo mundo canta, adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Aí olha o que é que a gente está propondo para a vida, tudo se realize o quê? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Com muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender, nós podemos refletir assim, nós vamos realmente conseguir essa condição de felicidade? E é interessante a gente perceber isso porque algumas pessoas passam pela vida desejando alcançar exatamente isso, a saúde e uma boa condição de vida. E quando a saúde e essa boa condição de vida se instalam, você conseguiu o que você queria.
Eu consegui o que eu queria. E aí depois a gente para e reflete em torno de uma pergunta: e agora? E é curioso perceber, conhecemos pessoas naturalmente nessa condição, que não estão felizes. Mas como não estão felizes, a casa da pessoa é um palacete, tem uma família constituída, um filho, uma vida que muita gente gostaria de estar no lugar, mas não é feliz. E por que não é feliz? Porque falta um sentido para a vida. É este sentido, de fato, que vai nos mover. É este sentido que vai nos dar um novo norte, a fim de que a gente entenda que aonde nós estamos, com as pessoas com quem nós convivemos, Deus tem um propósito para cada um de nós. E é nessa condição de propósito que nós vamos começar a pensar: o que é que eu posso fazer dentro desse contexto? Há uma frase de Joana de Ângeles muito interessante, e ela traz a seguinte proposta: floresça onde for plantado. É onde eu estou, com quem eu estou, que eu tenho a necessidade de florescer. E aí nós vamos lembrar de como a natureza nos ensina de uma maneira tão bela. Porque mesmo no lodo do pântano, num ambiente fétido, num odor que normalmente não é agradável, nós vemos a natureza se manifestar e dali surge um lírio. Dali surge uma rosa que vai trazer a beleza e o seu perfume, mesmo num ambiente tão hostil e tão difícil. E cada um de nós tem a possibilidade de lidar com a vida de uma maneira diferente. Se hoje eu estou satisfeito, e essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer: qual o sentido da minha vida e se eu estou satisfeito realmente com esse sentido? Ou será que se Jesus aparecesse hoje, o que é que eu iria pedir a Jesus? A cura das enfermidades do corpo físico? Ou será que eu iria pedir a Jesus para que de fato eu tivesse um momento com Ele, a fim de poder aproveitar para toda a minha eternidade? E nós vamos perceber o quanto esse ponto é importante, porque Jesus passa pela terra e deixa a sua mensagem gravada de tal forma que divide a história dos homens. Estamos contando hoje o ano de 2012 depois de Cristo. Tamanha a grandeza desse Espírito que vem nos trazer, na verdade, não um conjunto de observações para a nossa análise, pura e simplesmente. Ele vem nos trazer uma proposta. E é nessa proposta que nós vamos observar algumas orientações que são extremamente necessárias e das quais a gente tem ainda hoje muita dificuldade na sua realização. Se não, vejamos quando ele nos propõe: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos trago um novo mandamento: amai os vossos inimigos. E hoje ainda nós nos vemos nessa condição de luta íntima de conseguir conviver com quem pensa diferente de cada um de nós. Quando ele nos propõe, naquela interrogação de Simão Pedro, que é feita como se fosse por cada um de nós ainda nos dias atuais: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Até 7 vezes? Porque 7 para Simão, embora para um seja uma conta de mentiroso, para Simão Pedro era algo factível, era algo que era possível de ser feito, era um número que representava já uma condição de sacrifício interior. Porque quem de nós aqui hoje, 2000 anos depois dessa proposta, consegue estabelecer a condição do perdão nas 7 vezes de Simão? Nas 7 vezes autênticas de Simão. E Jesus olha para Simão e diz: não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque é essa a proposta que nós fazemos quando estamos ali na condição da oração do Pai Nosso: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E o amor, como se diz, é capaz de cobrir a multidão
dos pecados. É dessa maneira, portanto, que através de uma forma inteligente na relação com a vida, nós vamos caminhando, observando as oportunidades que aparecem. E quando nós, nessa busca do sentido, caminhando já para o final da nossa fala, começamos a perceber a nossa vida rumando para um caminho bom, começando a ter um sentido mais amplo, que de fato traz uma luz nova, que permite que a gente consiga olhar e enxergar que este de fato é o caminho. Qual é a nossa atitude, ou qual deveria ser a nossa atitude? É a mesma atitude de Zaqueu, daquele homem que sai da condição terrena e sobe no alto da árvore, a fim de poder enxergar melhor Jesus. A proposta que a vida nos faz é que nós possamos subir de fato, ascender, evoluir, a fim de que nós possamos compreender melhor a Jesus, a fim de que nós possamos mergulhar mais neste mar, ou trazendo para a nossa realidade, neste grande açude de enormes proporções, chamado doutrina espírita. O espiritismo é algo tão bonito e tão belo na nossa vida, que nos permite uma condição de conhecimento sem limite. Não existe nenhum livro espírita que seja reservado para alguns poucos iniciados depois de um determinado tempo. Não há essa limitação na doutrina espírita em relação ao seu conteúdo, de forma que o tempo que nós temos de vínculo com a doutrina é uma referência, mas que não quer dizer muito, porque afinal de contas, se hoje eu tenho a possibilidade de estar vinculado ao Espiritismo há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, alguém que entrou no contato inicial com a doutrina há pouco mais de um ano, ou há pouco menos de um ano, dependendo do que Allan Kardec chama de maturidade do senso moral, é capaz de essa pessoa conseguir avançar numa velocidade tão grande quanto, ou até maior que a minha velocidade. Cada um de nós é arquiteto, construtor da sua própria condição evolutiva para o futuro. E quais são as possibilidades que nós temos nessa vida? Todas aquelas que nós quisermos ter. Mas de que forma então vai se dar esse processo? Nós voltamos a abordar o fator tempo. O tempo é que vai ser o senhor da nossa condição no futuro. Vai ser do tempo e de como eu estou usando esse recurso em meu benefício. Através da condição da leitura edificante, da reflexão que nós precisamos ter acerca da nossa própria vida. Tendo aquele tempo, por menor que seja, no dia a dia, a fim de podermos avaliar de fato como estamos, quem somos, qual o sentido da nossa vida. Se eu desencarnasse hoje, como eu estaria? O que é que eu preciso de fato melhorar na minha caminhada? E é tão interessante perceber esses movimentos da vida que nós temos ao nosso lado, além dos encarnados que precisamos ter. E é curioso perceber isso, porque Deus coloca ao nosso lado as pessoas que têm as virtudes que nós não temos. E é por isso que muitas das vezes a gente convive de maneira tão diferente dentro dos nossos lares. Porque quem está do nosso lado tem uma virtude que nós não temos. Mas nós também temos virtudes que as outras pessoas não têm. E é nessa troca de experiências que a gente vai se fortalecendo. E é nessa troca de experiências que a gente, enquanto pai e mãe, vai tendo de fato a necessidade de se transformar. Porque a gente acredita no processo da educação. E a educação, na sua condição sublime, se dá exatamente pelo exemplo. E é quando nós entendemos esse movimento que a gente olha para os céus e diz: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu estou conseguindo entender um pouco mais acerca da própria vida. Obrigado porque eu tenho a possibilidade de refletir e de entender melhor quem eu sou no dia de hoje. Obrigado porque eu olho para dentro da minha casa e eu observo e enxergo um tesouro. Que esse tesouro que Deus me permite em ver a minha casa, o meu lar, não as paredes físicas, mas o meu lar como o melhor lugar que existe na face da terra. Obrigado, Senhor,
pela oportunidade de conhecer um tesouro tão intenso quanto a doutrina espírita, que me permite refletir dia a dia sobre quem eu sou. E obrigado porque mesmo nos dias que eu caio, mesmo nos dias em que, ainda por condição inferior, eu me envergonho das minhas atitudes, eu enxergo as possibilidades de mudança. E a partir daí eu começo a ver um novo amanhã. Obrigado porque eu tenho um amigo espiritual, um guia protetor, que nunca me abandona, que está sempre ao meu lado, me intuindo, me fortalecendo e me orientando, a fim de que de fato eu consiga alcançar o que eu tanto quero na minha condição evolutiva. Obrigado por ter desperto a consciência, que me permite entender quando estou errado e fortalecer a minha condição de mudança, para que de fato eu venha buscar dias melhores. O que não significa dizer dias sem problemas, dias sem dificuldades. Dias melhores sim, porque eu estou entendendo que a minha vida tem uma razão. E essa razão, ela projeta para o futuro um verbo que todos nós precisamos conjugar todos os dias das nossas vidas. Não apenas amar, mas amar servindo. Não apenas amar, mas amar estendendo as mãos, a fim de que de fato nós possamos, ao final dessa caminhada, repetir aquilo que nós já fazemos muitas das vezes, quando temos a oportunidade de vir a esta e a tantas outras instituições. Quantas vezes nós chegamos à casa espírita e comentamos com alguém do nosso lado, depois da atividade: olhe, parece que hoje eu cheguei, estava com 20 quilos em cada um dos ombros. E agora eu estou saindo, mas estou saindo, parece que tiraram os pesos que tinham nos meus ombros, e eu estou saindo feliz. É dessa maneira que nós precisamos olhar não apenas para a nossa vinda e a nossa saída das nossas casas. Precisamos olhar para as nossas vidas, para quando nós sairmos desta vida, podermos olhar e dizer: obrigado, Senhor, porque de fato eu estou saindo bem melhor do que quando aqui cheguei. Tenhamos a coragem da iniciativa, da mudança, da proposta. Sejamos aqueles que não têm a vergonha de estender as mãos, mesmo que nós estejamos nas nossas convicções certos. Porque será que nós estamos assim tão certos de fato? Será que a verdade é tão nossa? Ou será que cada um de nós não tem uma verdade e briga, no bom sentido, pelo estabelecimento dessas verdades em nossas caminhadas? Então que sejamos nós aqueles que não têm a vergonha de dar o primeiro passo, que não têm vergonha de oferecer a primeira possibilidade do entendimento. Sejamos nós aqueles que têm a coragem de fato de ir além, de superar os nossos obstáculos e os nossos limites, realizando a atividade mais importante de todas, as quais nós temos a responsabilidade aqui na Terra: cuidar da nossa própria evolução. Quem vai na frente, numa mensagem de Luiz Oswaldo Santiago, não é espírita, mas cabe muito bem dentro desse momento. E ele diz, numa condição singela, mas ao mesmo tempo profunda. E ele diz: quem vai na frente não tem caminhos, cai no buraco, pisa no espinho, pés machucados, olhar dolente, mãos calejadas. Quem vai na frente? Quem vai na frente não tem estrada, em plena mata abre picada, cavando a terra joga a semente e não colhe flores. Quem vai na frente? Quem vai na frente não tem asfalto, não tem conforto, só sobressalto. Planta e não colhe, luta e não vence, sofre e não canta quem vai na frente. Mas abre estradas, planta caminhos, buracos tapa, arranca espinhos e deixa as flores. Quem sempre faz, feliz e alegre quem vem atrás. Plantemos flores a fim de colhermos no futuro a nossa felicidade. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe.